segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando em suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo e da esposa. 5, porém, dentre elas eram loucas e 5 prudentes. Ora, as 5 loucas, tomando as suas lâmpadas, não trouxeram azeite consigo. As prudentes, porém, com as suas lâmpadas, juntamente tomaram azeite e as suas vasilhas. Tardando o esposo em chegar, todas elas tiveram sono e adormeceram. Quando era chegada a noite, ouviu-se um grito: eis que chega o esposo, saí-lhe ao encontro. Então se levantaram todas essas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Responderam as prudentes: talvez não seja ele suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. Mas enquanto elas foram comprá-lo, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras virgens e chamaram: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondeu, porém: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Podem sentar-se. A epístola está tomada do livro da sabedoria. Glorificar-vos-ei, ó Senhor meu Rei, e louvar-vos-ei, ó Deus, Salvador meu. Celebrarei o vosso nome, porque vós fizestes meu auxílio e o meu protetor, e livrastes o meu corpo da perdição, do laço da língua iníqua, dos lábios dos mentirosos, diante dos meus adversários, vos declarastes o meu defensor. Livrastes-me segundo a vossa grande misericórdia dos que rugiam, preparados para me devorar. Mas a mão dos que procuraram tirar minha vida, do poder das tribulações que me cercavam, da violência da chama que me envolvia, e no meio do fogo não senti calor, das profundezas do inferno e da língua impura, da palavra de mentira, de um rei iníquo, da língua injusta. Minha alma louvará o Senhor até a morte, porque vós livrais dos perigos aqueles que em vós esperam, e os salvais das mãos dos gentios, ó Senhor Deus nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 21 de janeiro, é a comemoração, a festa de Santa Inês, uma das santas mártires mais conhecidas pela ocasião do seu martírio. Uma das principais coisas que devemos considerar do martírio de Santa Inês é o tempo, ou quando ela viveu. Nós estamos falando aproximadamente do ano 303, quando os cristãos chegaram no mundo pagão, e em Roma pagã conheceu-se uma tal religião que adorava um só Deus e não aceitava nenhuma outra divindade. Os romanos, que regiam-se por um sistema totalmente religioso, viram aquela ocasião como um perigo para o império. E por isso, a religião cristã, o nome cristão passou a ser um crime. E durante 300 anos, o Império Romano perseguiu de uma maneira terrível aos cristãos. De fato, nos relatos históricos e documentos antiquíssimos, lê-se que o nome cristão era o nome de um criminoso. Ser cristão era um crime. Tanto foi o motivo da perseguição que deu para a igreja mais de 10 milhões de mártires. Isso é um dado que é comprovável, porque estão as atas dos mártires,
como as pessoas adquiriam uma asta de martírio. Quando uma pessoa era ajusticiada, quando ela era assassinada, ela era morta pelo Estado por algum crime que ela cometeu, como o Império Romano tinha muita organização, se alguém viesse e pagasse certo imposto, ele poderia levar uma cópia do edito, da condenação daquela pessoa e o motivo pelo qual ela morria. Então o que os cristãos faziam? Chegavam no juízo, no tribunal, pagavam o imposto e levavam o documento dizendo: fulano de tal está sendo morto por ser cristão. Então daí vem as atas dos mártires. Aí o padre está falando bobagem, 10 bilhões, como prova? Isso está tudo redatado. Uma das principais, melhor dito, dentre todos esses grandíssimos santos, é Santa Inês. No Breviário Romano hoje, num comentário de Santo Ambrósio, ele chama de a Virgem. Depois de Nossa Senhora, Santa Inês representava a Virgem Mártir. Daí vem o seu nome. O nome de Santa Inês, que no nosso português, até mesmo no espanhol, vira Inês, em latim, Agnetis, que vem de Anius, que é cordeiro, é uma acomodação do nome para uma menina, para uma moça, para uma mulher, como Gabriel, Gabriela, Daniel e Daniela. Então, Agnetis, Agnes, significa Anius, cordeiro, que representa a pureza. Nós sabemos muito bem que Santa Inês, ela foi martirizada porque ela já tinha consagrado a Deus todo o seu ser, a sua alma e o seu corpo, e ela se negou a casar-se com um nobre romano, e ela negou-se até a morte, e recebeu a coroa do martírio por tanta determinação. Uma menina de 13 anos. Agora, vejam toda a ocasião, fazia 300 anos que os cristãos eram perseguidos, e as mortes, não dá para entrar em detalhes, para não espantar as crianças, eram coisas horrendas, e eram públicas, não eram coisas assim escondidas, todo mundo via, porque precisamente o que os romanos pretendiam era destruir o nome cristão. Então, para provocar o terror, para provocar o medo, eles faziam isso. Era coisa pública, criança via. E essa menina, sabendo do perigo que ela corria, eu já me consagrei, meu esposo é um esposo celestial, não quero um esposo terrenal. E recebe a coroa do martírio depois de muitos outros tormentos. Tormentos de ordem físico e tormentos de ordem moral. Padecendo no seu corpo e padecendo muita vergonha. Pegando a história de Santa Inês, vejam a vergonha que tentaram fazer ela passar, e não, ela se manteve firmíssima. Uma menina de 13 anos, tendo visto tudo que viu. E aí nós dizemos, de onde vem tanta fortaleza? Se não de Deus. Vejam só, o evangelho que se aplica a Santa Inês no dia de hoje. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que estão esperando o quê? Esperando a vinda do esposo e da esposa para comemorar junto a eles as bodas, o casamento. Só que eles demoram e todas dormem. Todas dormem. As boas e as más, as loucas e as prudentes, porque todos temos debilidades, absolutamente todos, bons e ruins, todos temos tropeços, porém as prudentes são as que chegam a bom término, levam esse azeite da atenção, são pessoas que reflexionam sobre as suas ações. Eu esperarei o esposo, tenho essa lâmpada, levo um pouco mais de azeite na reserva. Vejam a reflexão. As loucas não, pegam a lanterna e vão embora. A prudência é uma virtude sobrenatural, claro, infundida por Deus nas nossas almas, mais precisamente no nosso entendimento, que nos faz julgar retamente das coisas sobrenaturais e naturais. Nos faz julgar de uma maneira muito mais clara sobre as coisas da fé e colocá-las em prática.
A virtude da prudência é absolutamente necessária para a boa prática de todas as demais virtudes, inclusive a virtude da caridade. Vejam só, a caridade é a virtude máxima, a virtude eterna. Deus caritas est. Deus é caridade, então é algo eterno, nunca vai terminar. A fé vai terminar um dia. A fé é o que é? A fé é nós acreditamos naquilo que ainda não vemos, mas quando nós chegamos no céu, Deus queira que chegamos todos, e vejamos o que estamos esperando ver, já não tem necessidade da fé. Mas a caridade permanecerá para sempre. Mas essa mesma caridade, se não é regida pela prudência, pode cometer grandíssimos erros. A correção fraterna, por exemplo, que é um dever de caridade e que geralmente em si obriga gravemente. É uma obrigação grave corrigir ao irmão que está no erro. Porém, o certo, se não é feito de maneira correta, não serve de nada. Se, por exemplo, uma das regras da correção fraterna, se eu posso prever que a minha correção não vai ajudar a conversão do meu irmão, se não vai piorar as coisas, seria pior eu fazer a conversão que ficar quieto. Por quê? Porque a caridade manda eu corrigir, mas a prudência me diz, não é o momento necessário. O que pior pode se fazer com uma pessoa que está nervosa e chega alguém e fala, fica calmo, é o pior que pode se fazer. Por quê? Porque precisamente a prudência nos diz o que dizer, como dizer, quando dizer, mas é uma virtude sobrenatural. E como tal, ela vem junto com a graça e ela só pode crescer por meio do fluxo sobrenatural, da influência sobrenatural, da graça cada vez mais crescida nas nossas almas. Que isso só vem por meio da oração, não tem outro jeito. Não tem outro jeito de adquirir uma prudência firme, por meio, obviamente, da prática dessa prudência, mas pedindo a Deus cada vez mais o aumento dessa virtude. Porque vejam só, a prudência de uma menina de 13 anos. Por quê? Nós comparamos a prudência aqui. Ela praticava uma caridade perfeitíssima. O grau heróico de Santa Inês, no seu martírio, não é outro que a caridade sobrenatural. Caridade em grau heróico. Imagina um menino de 13 anos enfrentando todas as leis do Império Romano e com uma prudência grandíssima. Por quê? Porque ela não foi procurar o martírio. Ela não foi numa esquina e falar, sou cristã. Não. Ela foi procurada. Ela foi achada. E não negou a fé de Nosso Senhor e entregou a sua vida por isso. Tentaram obrigá-la a adorar os ídolos, ela não fez. Tentaram obrigá-la a outros pecados péssimos, ela se manteve firmíssima. Prudência. Então vamos pedir a Santa Inês que nos compartilhe essas duas grandes virtudes. Das duas principais. Caridade como virtude teologal, principal virtude teologal, e a prudência como a principal virtude cardial, a principal virtude moral, depois da religião. Então, que a Santíssima Virgem Maria, a dispensadora de todas as graças, juntamente com uma das suas mais dignas filhas, Virgem e Mártir, nos consiga de Deus Nosso Senhor o aumento cada vez mais dessas duas grandes virtudes, caridade e prudência. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Pai,